Fala galera, eu sou o Fábio da Central do Técnico e nesse videozinho aqui eu vim trazer para vocês um aparelhinho que é o ROG Phone 2. É um aparelhinho aí da Asus, né, Zenfone, da linha do Zenfone. É um aparelho que os gamers aí estarão totalmente por dentro. Também se trata de um aparelho aí, eu fiz um vídeo anterior a esse falando do Black Shark, né, o modo de desmontar. Hoje seria o mesmo segmento, tá? Questão de desmontagem do aparelho, mas é um aparelho um tanto diferenciado aí. Também não havia pegado, né, nenhum para estar fazendo esse procedimento. E nesse vídeo aí eu vim trazer um passo a passo aí para quem interessa, tá fazendo a desmontagem, substituição de peça e ter pelo menos uma base aí, um passo a passo, e sentir mais confiante. Beleza, pessoal? Bom, para quem não é inscrito aí, se inscreva no canal. Se gostar, o vídeo de fato aí for aproveitado por vocês, deixa lá um gostei, beleza? Então vamos lá. Ó, eu tenho um aparelhinho aqui, eu já fiz a pré-desmontagem, tá? A gavetinha do chip já se encontra aberta. Tá? Eu fiz uma pré-desmontagem aqui, descolando a tampa traseira para não prolongar muito o vídeo, né? O modelinho do aparelho em si é o ZS660KL, tá? É um aparelhinho que eu vi aí algumas chamadas, né, da parte interna do aparelho, né, que se trata do funcionamento dele. É um aparelho show de bola, resolução, para quem gosta de games aí, o pessoal realmente tem um porquê tá fazendo aí a preferência de um aparelho desse, tá? Bom, vamos lá. O aparelho ele já se encontra, como eu havia comentado, com a tampa traseira descolada, tá? Ela já está em aberto. Tampa traseira aqui, pessoal, não tem nenhum flex que vai ligar, né, plugar aí na placa, tá? Porém ele tem esse flexinho aqui que creio eu que seja de uma parte aí do NFC, ou se não um LED mesmo para estar fazendo o brilho, né, que é desse logo aqui do próprio aparelho, tá? Então ele só tem mesmo um flexinho que ele acaba sendo só de contato na placa do aparelho. Então, após estar fazendo a remoção da tampa traseira, não precisa ter um pouco mais de cuidados aí, né, em abrir e tá preocupado em romper algum flex, tá? Então, fazendo a remoção da tampa traseira, o que nós vamos precisar agora seria uma chave Phillips. O aparelho por completo, todos os parafusos dele são chave Phillips, tá? Porém, tem um detalhezinho aí que a maioria dos aparelhos hoje acaba tendo. Os aparelhos não são uniformes, tá? Eles são de tamanhos diferentes. Então, para isso aí, eu só até um pouco dou uma ênfase nisso na questão de fazer um gabarito referente aos parafusos que a gente for estar tirando. Faz um mapinha, um gabarito para depois a gente se achar para na hora de voltar a fazer a montagem do aparelho aí, colocar os parafusos na sequência certa, tá? Então vou começar aqui na parte superior. Pegar aqui uma pinçazinha. Vou fazer. Esse aqui já é um parafuso mais centralizado, tá? O outro da extremidade. Eu vou usar uma pinça aqui porque o pessoal aí sabe que muitas das vezes o parafuso, por mais que a chave esteja magnetizada, né, que ela tem uma imãzinha na ponta, muitas das vezes o parafuso acaba que não prendendo a nossa chave. Então vou deixar aqui já na sequência. Terceiro parafuso ao lado da câmera, tá? Vou deixar um pouco mais aberto. Pelo que eu vi aqui, ó, são dois parafusos nas cores diferentes, tá? Um prata e um preto. E esse preto aqui, ele já acaba sendo maior do que o prata, tá? Então, por isso aí aquela sequência legal de estar fazendo aí um mapinha, né, dos parafusos aí, pra gente depois não vir a se perder e montar de uma forma errada, né? Então,
Ele saiu com extrema facilidade. Ele é da extremidade da parte direita do aparelho, tá? Vamos lá. Também mais um prata. Prontinho, pessoal, já tirei todos os parafusos aí da blindagem, tá? Da tampa traseira. Vou estar fazendo a remoção agora dessa tampa traseira, né? Da blindagem da tampa traseira. Ó, saindo com bastante facilidade, tá? Após a retirada dos parafusos, essa tampa aqui ela é só de encaixe, tá? De clique. Ela sai com extrema facilidade, não tem muito mistério. Aqui no caso tem alguns periféricos aqui que dão contato com a placa, tá? Flexzinho aqui, provavelmente o NFC ou algo do tipo, tá? Não sei ao certo qual que é a função desse flexzinho, mas provavelmente, se for se basear pelos outros aparelhos, se trata assim do NFC, tá? Alguns outros aqui em cima que provavelmente conexão em relação à antena, né, potencializador de sinal, ou até mesmo referente, olhando aqui para a placa, dá para ter até fazer uma ligação aí com o alto-falante dele, tá? Ou no caso aí, o alto-falante auricular dele, tá bom? Então, no princípio aí ele faz parte dessa ligação aí da placa em referente ao alto-falante, tá bom? Bom, aqui nós temos o aparelhinho que tem dois alto-falantes, né? O auricular e o inferior, tá? Eu vi também que esse aparelho, não sei se eu vou conseguir focar legal para vocês aí no vídeo, mas ele, ó, essa descriçãozinha aqui, ó, em cima na lateral do aparelho, ele também tem essa mesma descriçãozinha aqui nessa parte do aparelho, tá? Que são os botões, o power, o menos, o mais, mas essas duas descrições aqui são sensores. Como se trata um aparelho game, então o pessoal às vezes acaba fazendo uso de determinados joguinhos aí onde esse celular ele disponibiliza essa função, né? Que seria, sei lá, você pode estar colocando como de pular, baixar, tirar, dependendo do joguinho, enfim. Então ele tem esses dois sensores, tá? Por conta disso, eu já acabei ligando aqui os pontos e vi que um desses flex, né, no caso aqui, se trata justamente desse sensor que esse celular acaba tendo, tá bom? Então eu vou começar aqui. Isso só foi um adendo, tá, pessoal? Isso foi uma observação aí referente a esse aparelho. Eu achei também bem bacana, mas enfim, vou começar a fazer a parte de desmontagem dele e vou começar pela bateria, né? Vamos desenergizar essa placa. No caso aqui eu uso uma espátulazinha do fazer a alavanca, né? Mas no caso aí de
de plástico, né? Que é não contundente, então ele não vai passar e não vai dar curto na nossa placa. Vou fazer esse procedimento. Vou estar fazendo a remoção agora com a placa desenergizada, né? Eu vou estar removendo essa bateria com um pouco de cuidado, tá? Ela vai sair com uma certa facilidade. Deixa eu mudar aqui a posição do aparelho. Lembrando, cuidado quando for fazer, né, essa parte de alavanca, porque tem um flex aqui que passa na lateral aqui junto à bateria, que é referente aos botões, tá? O botão power, mais, menos. Então aqui tomar bastante cautela, bastante atenção para não pegar e romper esse flex, né? Então aqui eu já tive um pouco mais de visual, ó, um pouco mais de cuidado também referente à antena, tá? As antenas, tem duas antenas aqui que passam pela lateral do aparelho. Eu já estava fazendo um movimento errado aqui, mas com aquela atenção, né, pessoal? A gente vai estar fazendo um passo a passo. Eu já vou fazer o contrário, tá? Eu já vou tirar a antena, vou tirar essa antena que ela está me atrapalhando. Então vou desconectar ela, deixar ela livre, para que eu não venha romper ela ou algo do tipo, tá? Prontinho, tirei, vou deixar ela de lado e vou dar seguimento na remoção da bateria, tá? Bateria um pouco colado ainda. É aquela dupla facezinha que vem basicamente todos os aparelhos aí para a bateria não ficar solta, né, dentro do aparelho, para ela ficar fixa na carcaça do aparelho, tá? Então, ó, bateria removida, vou deixar aqui pro lado. Eu tenho bastante flex aí conectado com a placa, tá? Olhando aí eu vi que tem a placa principal e tem uma outra subplaca aqui, né, que vai conectada com a placa principal. O meu objetivo agora, o que eu até, né, de antemão aí dou um toque para vocês, que eu me acho mais tranquilo em estar fazendo, para remover, sacar essa placa daqui, desconectar todos os flex, tá? Então ele tem bastante flex aqui, daqueles sensores que eu havia comentado, o flexzinho também inferior aqui no caso, que seriam dos botões, né? Ele vem conectado aqui em cima também, aqui do lado. Tem o flex provavelmente aí do conector de carga, referente à frontal, enfim. Então, na nossa análise aí, analisando a placa, a gente já consegue ter uma base, né, da quantidade de flex que a gente vai ter que remover. Então, ó, 2, 3... câmera. Outras duas câmeras. Lembrando, hein, pessoal, muito cuidado aí no caso com os componentes, né, nessa situação de alavanca aqui que a gente vai estar fazendo para remover esses flex. Normalmente tem uma porção de componentes ao redor, né? Então às vezes a gente acaba pegando errado, tira um componentezinho aí, é uma manutenção em cima da manutenção que a gente já estaria fazendo, né? Mas de qualquer forma, caso aí tomar um pouco mais de cuidado referente ao redor do FPC, né, da onde a gente vai estar tirando, fazendo, desconectando, né, esses flexinhos, justamente por conta dos componentes em volta, tá? Então, princípio aqui, todos os flex soltos, não tem nenhum mais ainda conectado na placa. Referente à bateria, eu já tirei, né, um pouco antes de remover a bateria. Então as antenas, no caso aqui, eu já acabei retirando.
ela é acoplada aqui na parte superior, então eu vou estar removendo, fazendo a remoção também. Tá solto. Bom, a princípio aqui a placa solta, tá? Aqui, pessoal, eu vou estar fazendo até de uma forma diferente, tá? Aqui eu sei que ele tem um FPC por conta de serem duas placas, tá? Então aqui é uma subplaca, vamos dizer assim, ela vem conectada com a placa mãe, né, no caso, a placa principal. Eu sei que essa conexão ela está exatamente aqui embaixo, tá? Como ambas as placas estão soltas, no lugar de eu puxar as duas aqui, eu vou fazer a remoção dessa placa que está na parte superior, né, na placa de cima, e para ficar mais fácil aí, e depois eu venho removendo a outra, tá? Então aqui no caso, vou estar fazendo também esquema de alavanca, prontinho. Ó, removi, desconectei na verdade, né, da placa principal. Então aqui eu vejo com flex para um lado, outro para o outro. Aqui ainda assim tem uma conexão aqui, não é o alto-falante, o vibra, o vibra está aqui em cima. Não sei ao certo do que se trata esse componente em específico, mas eu sei que ele é conectado na placa inferior, tá? Então vamos lá, eu vou tirar aqui com cuidado. Sei que agora é só uma questão de jeitinho, que ela tá bem juntinha, prontinho. Já consegui soltar sem risco nenhum. Ou seja, se você pegar um aparelho desse para estar fazendo a substituição dessa subplaca, né, onde vem o P2, eu acredito sim que seja um vibra aqui ainda, tá? Esses aparelhos aí, essa função de vibra para os jogos aí ficar mais realista, então eles dão uma caprichada, não sei ao certo, tá? Então, mas se você for estar pegando aí um aparelho do tipo para fazer a troca única exclusiva desse dockzinho aqui, já ficou mais fácil aí para vocês, tá? Vou deixar o dockzinho aqui na parte inferior. Vamos voltar para a nossa placa principal, tá? Alto-falante bem potente aí. Também acho que é um aparelho bastante alto, né? Para estar fazendo, dando aquela realidade, né? Que os gamers adoram aí enquanto estão joguinhos, aquela emoção toda. Enfim, então são dois alto-falantes aí para dar uma potencializada legal aí no volume, tá? Pessoal, eu vi um pouco antes também que esse celular ele tem assim, ó, muitos acessórios aí, no caso uma bateria externa, né, que é do próprio modelo, tá? Ele é o único exclusivo do modelo, que ele fica adaptado aqui embaixo. Tem uns outros controles, né, com alguns botões aí justamente para estar fazendo uso para jogos. Ou seja, ele tem muitas, assim, uma variedade muito grande referente a jogos, né? Aos controles de jogos aí, enfim. E esses acessórios aí, eles são conectados justamente aqui, ó. É só uma borrachinha, tá? Que ele vem cobrindo justamente os conectores, tá? Então, uma borrachinha, né? Ela é bastante flexível aí, ela só acaba sendo mesmo útil para estar fazendo essa vedação, tá? Para não ficar exposto essa entrada, tá? Então vou deixar aqui. A câmera dele já tinha saído, mas eu vou só colocar aqui para a gente saber do que se trata essa câmerazinha, da onde tira, tá? Então, ó, aqui no caso eu removi. Deixa eu tentar dar uma ficar legal aí para vocês verem, ó. Tá vendo? Nesse caso aqui, ó, prontinho. Aqui é onde faz a conexão, né, dos acessórios deles, tá? Então já removi no caso aí a proteção, vou deixar aqui junto também. E aí agora eu vou estar voltando ali para a câmera, tá? Câmera frontal no caso, como eu já havia desconectado aqui, ela saiu, então eu já vou deixar aqui.
no caso, câmera traseira, câmera dupla, tá? Também já removi certinho. Bom, agora não tem nada mais prendendo essa placa, né? Essa placa principal. Então eu vou estar fazendo um esqueminha de alavanca com bastante calma, cuidado com os flex que estão debaixo dessa placa, que creio que tem alguns. Eu vou tentando aqui, né, mexendo para um lado para o outro, mas eu vou tentando aqui fazer a remoção dessa placa. Ela já está saindo com uma certa facilidade também, tá? Mas lembrando, sempre bastante cuidado aí, tá? Então, aquele mesmo movimento de alavanca, a placa saindo aqui, desencaixando, consegui pegar um pedacinho aqui só para manter ela para cima, tá? Aqui mais um pouquinho, ó. Aqui no caso. Só tinha um flexzinho aqui, que é justamente daqueles sensores, né, que eu tô tendo o máximo de cautela aqui, tá? Mas ó, prontinho. No caso aqui nós temos a placa principal desse aparelho em mãos, solta da carcaça em si do aparelho, tá? Então, plaquinha por completo, em mãos, o slot chip, conectorzinho dos acessórios, né, do próprio aparelho, tá? Algumas antenas aqui no caso, justamente para conexão, né, aquela potencializada de conexão de sinal, né, do Wi-Fi, e, enfim, do 4G para ficar no talo, não travar os jogos. Então estão aqui. Bom, vamos passar aqui para a carcaça, ver o que ainda tem nessa carcaça do aparelho, tá? Referente a flex dos botões, tá? De volume e o botão power. Esse flex se encontra aqui nessa lateral, então bastante cuidado quando for remover a bateria, né? Fazer um movimento de alavanca aqui para não pegar esse flex. Ambas as antenas aqui, no caso, ela vem só para um lado. Essa antena pretinha aqui, o término dela é justamente aqui na lateral, e a branquinha conectada naquela subplaca, né, que é uma agregada. Aqui nós temos um pouco mais de cautela aqui, pronto. Esse flexzinho aqui, ele é justamente daquele botãozinho, aquele sensor, né, pros jogos que eu havia mostrado, que são dois, né, das laterais, no caso. Então, ambos aqui, o flex de um dos botões e o flex do outro botão, tá? Alto-falante, também o alto-falante, tanto o auricular quanto o inferior, tá bom? Ó, aqui no caso, flex do conector de carga, tá, pessoal? Ele é o conector de carga único nesse flex aqui, não tem mais nada interligado a ele, é único, exclusivamente o conector de carga. Esse flexzinho aqui, ele vem conectado na placa, beleza? Direto na placa, exatamente, na placa principal, tá? Ele não é conectado na placa, na subplaca, tá bom? Aqui nós temos também, ó, esse aqui é o da biometria do aparelho, tá? No caso aqui, esse aparelho ele vem com aquela tecnologia de desbloqueio na tela, né, da digital, da biometria. Então esse aqui é de fato o sensor dessa biometria, tá? E aqui o flex é onde vem conectado na placa, tá? Aqui nós temos o vibra. Esse componente aqui, no caso dessa plaquinha, da subplaca aqui, realmente eu não sei, eu ainda acredito sim que seja um outro VibraCal, né? Então não tenho a certeza, mas eu creio sim que seja essa a função desse componente, tá? Mas aqui também na nossa carcaça, né, do aparelho, ele tem um outro vibra. E bom, é isso. Acho que eu mostrei todos aí o passo a passo do aparelho, do que precisava, quais as funções aí. Aqui nós temos
carcaça em si do aparelho, né, com a tela frontal. Temos aí a placa principal, temos uma subplaca, né, vem conectada exatamente nessa placa-mãe do aparelho. Temos as câmeras, né, câmera frontal, câmera traseira e, bom, alguns agregados aqui que seria referente a esse conectorzinho aqui dos acessórios, né? Esse aqui é só um protetor mesmo para manter vedado ele. Gavetinha do chip, bateria do aparelho do mesmo. Ele vem conectado exatamente assim. E ambas as tampas, né? Tanto a blindagem para fixar, né, a placa e também a tampa traseira. Bom, pessoal, é isso aí por agora. Passaremos aí uma manutenção nesse aparelho, tá? Esse aparelho chegou pra gente sem ligar, então por isso eu desmontei ele por completo. Nós faremos agora uma análise na placa, tá? Fazer algumas medições e tal, para ver se de fato acha o real defeito dele. E se essa manutenção aí for concluída com sucesso, eu venho com outro vídeo aqui fazendo a parte de montagem dele, tá? O passo a passo da montagem, o que agora está bastante fácil, né? Bastante tranquilo, e também mostrando para vocês alguns charmes aí que esse aparelho acaba dando e o porquê que ele é de fato aí um dos queridinhos também dos gamers, tá bom? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostou aí, espero aquela força de vocês. Vão se inscrevendo aí no canal, deixa aquele gostei lá que faz toda a diferença pra gente, beleza? Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Até mais.